Olá você, seja bem-vindo a mais um programa Dicas Tributárias. A minha atividade profissional atual de consultoria tributária tem me levado ao mundo internacional. Eu tenho tido contato com o fisco americano, com o fisco inglês, com o fisco francês e com o fisco também de Portugal e da Suíça. E uma curiosidade é que o relacionamento fisco-contribuinte parece que é igual em todo o mundo. É sempre a tendência do contribuinte querer buscar formas para reduzir sua carga tributária e o ente fiscalizador querer também podar esse tipo de atitude. Semana passada eu tive que ligar para o fisco de Sua Majestade na Inglaterra e quando você liga lá, antes de qualquer pessoa te atender, você ouve uma gravação eletrônica te divertindo o seguinte: olha, os serviços tributários de Vossa Majestade estão comprometidos em atender você com cortesia e respeito. E esperamos a mesma coisa da sua parte. Não vamos tolerar qualquer manifestação de animosidade, ok? Podemos continuar? Achei bem interessante. E uma outra coisa também em relação ao fisco inglês, quando você está fazendo uma declaração de imposto de renda, a primeira parte da declaração é uma série de perguntas sobre você. Eles querem conhecer o seu perfil. Pergunta se você é casado, se você ainda reside naquele endereço, pergunta se você tem alguma participação em outras companhias, se você recebeu rendimentos fora do Reino Unido. E uma pergunta interessante também que eu achei que eles perguntam se você, naquele ano que se refere à sua declaração, se você utilizou algum instrumento de planejamento tributário. E se você responde que sim, eles já vão querer saber qual foi esse instrumento. Então é meio como se fosse assim uma malha fina imediata. Então já faz ali uma avaliação naquele mesmo momento. Achei bem interessante isso. Já que a gente está falando de coisas internacionais, a conversa de hoje está relacionada com isso. Está relacionada também com as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, tirando aí só as empresas de consórcio e as instituições de pagamento. Você que é do mercado financeiro já deve estar familiarizado com essa conversa, já deve ter ouvido falar diversas vezes na Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3. Então o mundo hoje está caminhando para a Basileia 3. Basileia 3 é um conjunto de normas que visa avaliar se uma instituição financeira, se um banco precisa de um aporte de capital ou não. Então, de acordo com a mensuração que é feita de seu patrimônio líquido, se verifica se esse banco tem capacidade de suportar uma eventual crise financeira que se avizinhe. Então, quando isso não acontece, os controladores do banco, seus acionistas, são chamados a fazer um aporte de capital para dar aí essa robustez financeira para o banco. Pensando nisso, o Banco Central, através do o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, divulgou a Resolução 4966 em novembro de 2021. Essa resolução ela vai começar a vigorar, produzir efeitos apenas em 2025. Então você deve pensar, nossa, com 4 anos de antecedência, por que tudo isso? Quem é do mercado financeiro também conhece, sabe, que o mercado financeiro é muito dependente da área tecnológica. E não pode ser diferente, porque para você fazer um cálculo de quanto vale uma carteira, por exemplo, você tem diversos parâmetros que você tem que levar em consideração. Então, se é uma carteira de crédito, você tem que levar em consideração o índice de inadimplência, você tem que levar em consideração o comportamento das taxas de juros, você tem que levar em consideração também as garantias que são dadas, se são garantias reais ou se são garantias que apenas é uma nota promissória assinada. Enfim, você tem toda uma avaliação daquele cliente. Então, para isso, tem um conjunto de sistemas eletrônicos, um conjunto de softwares que atuam para poder valorizar uma carteira. Então, como essa resolução traz mudanças significativas no critério de avaliação dos instrumentos financeiros, precisa de um determinado tempo para que sistemicamente tudo possa ficar harmonizado. Então isso vai para 2025. Bom, isso vai mexer no resultado das instituições. E a ideia é proteger as instituições de uma eventual crise econômica que leve a um número de inadimplência muito alto. Como o resultado das instituições também gera um efeito tributário, o governo federal, através do Poder Executivo, também tomou uma atitude. Divulgou agora em julho desse mês, no início de julho, acho que 5 ou 6 de julho, a medida provisória 1128.
Essa medida provisória, o objetivo dela é fazer com que os efeitos dessa alteração na contabilização e reconhecimento das perdas nas instituições financeiras não afete demasiadamente a arrecadação do fisco e não afete também demasiadamente o resultado tributário das empresas. Então, por conta disso, a gente tem aí algumas alterações que serão sentidas também a partir de 1º de janeiro de 2025. Embora tenha já muito longe, eu acho que o importante agora, já que você tem essas duas ferramentas, você tem a resolução 4966 que fala das modificações nos critérios de avaliação desses ativos. E você tem a medida provisória 1128, que diz qual é o tratamento tributário. Eu acho que você já tem um conjunto de informações que te permitem fazer já desde agora uma avaliação, uma estimativa de qual vai ser o seu resultado lá em 2025. O que vai acontecer com a sua instituição em 2025, porque essa medida provisória, ela fala em ajustes significativos no livro de apuração do lucro real, que é o LALUR, que é a contabilidade fiscal, que é onde estão os créditos tributários, que são derivados aí das diferenças temporárias que vão surgir em função dessas atualizações, tanto da 4966 quanto da medida provisória 1128. Então, o recado para vocês é esse. Eu acho que vocês devem se debruçar sobre isso agora. Primeiro, avaliar o impacto tecnológico que isso vai ter na sua instituição, depois avaliar o impacto no resultado que isso pode gerar e, consequentemente, verificar qual é o impacto tributário que isso pode gerar também para você. Ainda bem que você tem bastante tempo para fazer isso. 2025 você já começa a medir, 31/12/2024 você já tem que fazer uma mensuração dessa carteira para chegar em 1º de janeiro de 2025, quando ambas as normas vão começar a produzir efeitos, você já verificar o que aconteceu com os seus resultados dali para frente. E aí também tem toda uma regra de transição em relação ao que você tinha em 2024, que também vai produzir efeito, no caso tributário, nos próximos 36 meses. Então, tem algumas coisas, alguma lição de casa que você já tem que começar a fazer agora. Bom, esse era o papo dessa semana, era a dica dessa semana começando. Espero que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, que corra tudo bem na vida de vocês. Valeu? Até a próxima. E qualquer coisa que quiserem falar sobre esse assunto, já sabe aquele recadinho de sempre, né? Tá aqui embaixo os meus dados de contato e fiquem à vontade que eu terei prazer em trocar ideia com vocês sobre isso. Um abraço, até a próxima. Tchau.